falar um pouco sobre a questão do silogismo, diagramação de Venn. É o seguinte, a primeira coisa que eu preciso lembrar do quadrado lógico é que as representações das letras quer dizer, me dizer alguma coisa, né? Então, por esse motivo que eu começo organizando da seguinte forma: A, E, I, O. Feito isso, eu vou entender o que significa. A significa universal afirmativa, E significa universal negativa, I significa particular afirmativa e O significa particular negativa, certo? A e O são contrárias, I e O são subcontrárias. Já o E e o O são subalternas, A e I são chamadas de subalternas. As contraditórias são A e O, que seja universal afirmativa, particular negativa. Universal negativa, particular afirmativa, ok? E agora, no conceito de distribuição, nós vamos ter a seguinte forma: o que está distribuído no todo deve estar distribuído nos conjuntos menores e a cada um dos indivíduos. Então, a gente teria o seguinte: universal afirmativa, sujeito distribuído, predicado não distribuído. Universal negativa, sujeito distribuído, predicado distribuído. Particular afirmativa, sujeito não distribuído, predicado não distribuído. E a particular negativa, sujeito não distribuído, predicado distribuído. Observe que as figuras, se você olhar aqui direitinho, você vai ver que está ao contrário daqui. Ó. No caso, distribuído, não distribuído. Aqui está o quê? Não distribuído, distribuído. Nesse de cá, distribuído, distribuído. Aqui, não distribuído, não distribuído. Certo? As figuras do silogismo são 4. Né? A primeira, a gente tem o chamado de sub-pré, onde o termo médio vem nesse formato. A segunda é a pré-pré, está aqui na vertical. A terceira, sub-sub, está nesse formato. E a quarta e última é o chamado pré-sub, que nesse outro formato. Certo? Na diagramação de Venn, uma coisa importante é lembrar que para cada afirmação ou negação dessa, eu tenho que entender os símbolos que aqui estão. Então, no caso, S é o nosso sujeito, esse símbolo da interseção. Aqui é o P, que quando está com esse traço em cima é o complementar. E aqui eu tenho o sinal de igualdade e aqui o sinal de vazio. Então, eu teria o seguinte: para a universal afirmativa, S inter P no complementar é igual a vazio. Uma universal negativa, S inter P igual a vazio. Particular afirmativa, S inter P diferente de vazio. E uma particular negativa, S inter P no complementar é diferente do vazio. Nos diagramas a gente tem que colocar sempre o P ali, o S aqui, o M aqui. Não se esquece do quadrado, que representa o mundo das discussões, ou o universo das discussões, onde eu represento pela letra U, certo? Sempre virá aqui o predicado, aqui o sujeito e aqui o termo médio. Agora vamos fazer um exercício com esse silogismo aqui. No caso fica E e O na figura 2. Eu coloco aqui na vertical e começo trazendo o que eles representam. Na figura 2 temos o chamado pré-pré. Então aqui é P, PM, na figura I, S, M, e a conclusão que é O, S, P. Ok? Agora vamos lembrar que quando eu falo de cada letra dessa, eu estou me relacionando ou me lembrando aquilo que eu já vi antes, que é o S inter P igual a vazio, I inter P diferente do vazio, O, S inter P complementar diferente do vazio. Só não vou usar o A aqui nesse nosso exercício. Então, continuando aqui, feito isso, eu vou colocar aqui do lado toda aquela organização que eu já fiz antes. P complementar, M, porque o M representa na figura 2 o meu predicado, é igual a vazio. I, S, inter, M, diferente de vazio. E na conclusão, eu tenho S, inter, P no complementar, que é diferente do vazio. Aí eu cheguei aqui na última parte, que é onde eu coloco justamente aquilo no diagrama, na diagramação. Então eu vou ter o seguinte aqui. Eu começo pelas universais. Veja que a universal está aqui na premissa maior. Então eu tenho o seguinte: P inter M igual a vazio. O meu P é esse aqui,
o meu M é esse. P, interseção, o encontro de M é igual a vazio. Portanto, igual, eu uso o assoreamento para poder lembrar que essa parte ela não existe, tá? Então, se não existe, eu não posso contar com ela, nem ter elementos dentro dela. Nem elementos de E, e nem muito menos de P, nem elementos de M, certo? Vamos para a próxima. O I, que é uma particular afirmativa. S, inter, M, diferente do vazio. S, inter, M, diferente do vazio. Então eu tenho um elemento, porque se trata de uma particular. Aqui eu marquei com X, aqui está um elemento. E o último é a conclusão, onde eu tenho na figura, no O, né, que é uma universal negativa. S, inter, P, complementar, diferente do vazio. Então eu tenho S, inter, P, diferente do vazio. A interseção é diferente do vazio e o complementar é diferente do vazio. Por isso que está aqui. A interseção de SP é diferente do vazio e o complementar também é diferente do vazio. Então, nesse caso, eu tenho esse silogismo. Agora, vamos ver se ele é válido ou não. Então, é muito simples, é só lembrar. Primeira fase da interpretação hipotética. Vamos lá. Primeira regra diz o seguinte, que o termo médio tem que estar distribuído exatamente uma vez. Então, como se trata de uma universal negativa, eu tenho ambos distribuídos. Então, aqui está distribuído, certo? Na minha particular afirmativa, não é nenhum distribuído. Então, deu certo já. É satisfeito, né? Satisfeito. Essa é a expressão que o professor quer que a gente use. Está satisfeita. Por quê? A regra não está satisfeita. Porque o termo médio está distribuído apenas uma vez e aqui na premissa é maior. Segunda regra diz respeito aos termos extremos, predicado sujeito. Não pode estar distribuído apenas uma vez. Quando eu olhei aqui, eu vi que na universal negativa esse P está distribuído. Então eu vou para aqui para ver se esse P está distribuído ou não. No caso da minha universal, da minha particular negativa, eu vou ter sujeito não distribuído, predicado distribuído. Então aqui deu certo, está distribuído. Ou seja, a segunda regra da interpretação hipotética está satisfeita, porque o termo está distribuído. Agora vamos ver aqui, em relação aqui. Aqui eu tenho uma particular afirmativa que diz que nenhum dos dois é distribuído. Então aqui não está distribuído. Aqui eu tenho uma particular negativa que diz que apenas o predicado é distribuído. Então o sujeito não é. Então aqui também deu certo. Agora vamos para a nossa regra 3 e a última que diz que nenhuma negativa pode estar, ou seja, a quantidade de conclusão negativa tem que ser a mesma quantidade de premissa negativa. Então, como eu só tenho uma conclusão negativa, eu só posso ter uma conclusão, uma premissa negativa. Que no caso aqui é a premissa maior que é negativa. Então agora eu tenho que dizer o seguinte, o silogismo e o na figura 2 é válido na interpretação hipotética. Logo, será válido na interpretação existencial. Feito isso, a nota tem que ser exatamente 10. Nem mais de 10, nem menos de 10. Beleza? Valeu, galera.